Que o Shalom de Deus esteja com vocês. Bem-vindo ao canal Patrícia Santana. Capítulo 3 do livro Ele Veio para Libertar os Cativos. E o título é A Irmandade. Eliane. Sandy tornara-se minha amiga. Aliás, a única que eu tinha. Eu a conheci no grupo de jovens que mencionei anteriormente. Quando íamos à igreja, não era para ouvir sobre o Senhor, mas para nos envolvermos com os garotos de lá. Trabalhávamos em várias programações da igreja e da escola, e também estávamos juntas para estudar e sair. Ela era muito bonita e tinha uma situação financeira melhor do que a minha. Vestia-se muito bem e era muito popular. Não parecia se preocupar com a diferença entre nós. Eu pensava que ela era minha amiga, mais por pena do que por qualquer outro sentimento. Na ocasião, eu não sabia que ela era uma recruta da Irmandade. Sandy me disse, pouco tempo depois do incidente com o capitão do time de futebol, que notara uma força especial em mim. Então me disse que sabia onde eu poderia aprender a ter mais destas mesmas forças. Olha, ela disse, sei que você é triste e solitária e acredito que tenho algo que possa ajudá-la. A igreja que frequentamos não se importa de verdade com você e, para ser franca, nem mesmo Deus. Se ele quisesse, não teria permitido que você nascesse assim. Então, ofereceu-me a chance de ir a um acampamento de jovens, do grupo ao qual ela e sua família pertenciam. Ela o chamava de acampamento da igreja. Este ficava em uma pequena cidade a poucas milhas de distância e aconteceria durante o verão. Estávamos de férias escolares e, como não tinha mais o que fazer, decidi ir. Falei aos meus pais que iria a um acampamento de determinada igreja. Na realidade, eles nem se preocupavam com o que eu fizesse. Eu estava ao mesmo tempo receosa e eufórica. Pensava que finalmente encontrara uma amiga. Talvez ir com ela a esse acampamento seria a resposta para a minha solidão e meus questionamentos acerca da estranha força dentro de mim. Ela havia me falado sobre o acampamento vários dias antes de ele ocorrer. Descrevera-o como um lugar onde eu poderia ser aceita, reconhecida e amada. Lá os meus poderes poderiam ser usados e aperfeiçoados. Iria me tornar importante e famosa. Quem sabe até rica, podendo ter tudo o que eu desejasse. Na medida em que ela falava, eu sentia o estranho poder dentro de mim revolver-se e intensificar-se. Entretanto, Sandy não mencionara a palavra seita, nem dissera a verdade sobre o grupo. Vou parar aqui para dar a você um resumo sobre ele. O grupo, que secretamente denominava-se a Irmandade, é constituído por pessoas que adoram Satanás e são diretamente controladas por ele. É um culto que cresce rapidamente e é muito perigoso. Os dois maiores centros ficam nos Estados Unidos, um na costa oeste, mais precisamente em Los Angeles, São Francisco, e outro na parte ocidental, onde moro. Eles se dividem em grupos locais chamados de assembleias. Estas variam de 5 a 10 pessoas, podendo chegar a milhares. É a mesma seita que Hal Lindsey descreve em seu livro Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, e Mike Wark em Satanás, o Vendedor. Não esquecendo de que Doreen Iver
na Inglaterra, escreveu sobre a mesma seita no livro Livre da Feitiçaria. Esta seita é extremamente secreta e não guarda nada que seja escrito, até mesmo os contratos com Satanás, assinados com sangue pelos membros, são queimados pelo sacerdote superior e pela sacerdotisa superior. Isto não chega nem ao conhecimento dos membros que estão em posição inferior. Os satanistas se infiltram em qualquer nível da sociedade, rica ou pobre. Estão entre as pessoas de educação superior, a polícia, os oficiais do governo, entre homens e mulheres de negócios e até entre os chamados ministros cristãos. Muitos frequentam a igreja e são considerados cidadãos de respeito. Devido ao envolvimento nas atividades civis locais, tudo funciona como disfarce. Vivem vidas duplas e são experientes mestres do engano. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, 14 e 15. Nas reuniões, eles usam nomes falsos para que, ao se encontrarem nas ruas, não reconheçam uns aos outros pelo nome verdadeiro. Eles são rigidamente disciplinados por Satanás e seus demônios. Praticam sacrifícios humanos várias vezes ao ano e sacrifício animal mensalmente. Os sacrifícios humanos, em sua maioria, são os bebês nascidos de casais membros da seita. Todos os cuidados e até o parto são realizados por médicos e enfermeiras dentro da Irmandade. Assim, a mãe nunca é vista em um hospital. O nascimento do bebê não é registrado e, claro, nem a sua morte. Entre os sacrifícios estão os que são raptados, um determinado membro quando está sob disciplina ou voluntários. Os últimos, penso eu, é por não suportarem mais a si mesmo. Muitos são assassinos, frios e sanguinários, extremamente habilidosos. Cada assembleia é liderada por um sacerdote superior e por uma sacerdotisa superior. Eles chegam a essa posição quando acham graça diante de Satanás por meio de execução de determinadas tarefas e obtenção de altos poderes de bruxaria. São muitas as disputas entre os membros dentro da própria seita. Existe também uma sociedade elitizada de bruxas que se denominam as Irmãs da Luz, e muitos outros grupos nos Estados Unidos que se denominam os Iluminados. A maioria não faz parte da Irmandade. Os que são ligados a eles são os Iluminados que descendem diretamente dos druidas, sacerdotes dos antigos celtas. Na Inglaterra, eles são perigosos e extremamente poderosos. Praticam com frequência sacrifícios humanos. As Irmãs da Luz vieram da Europa para os Estados Unidos em meados do século XVII, época sombria no continente europeu. Não obstante, suas raízes fundamentam-se nas feitiçarias do Egito Antigo e da Babilônia, que possuíam poderes suficientes para produzir 3 entre as 10 pragas enviadas sobre o Egito no tempo de Moisés. Elas são incrivelmente poderosas, capazes de produzir doenças e até mesmo morte sem ter o mínimo contato físico com a vítima. Para tanto contam com a cumplicidade dos demônios
Infelizmente, são iludidas a pensar que estão no controle, quando na verdade elas é que são controladas e usadas para o desígnio do diabo e seus demônios. Incríveis atrocidades são cometidas na seita por pessoas controladas pelos demônios. Elas chegam ao extremo de perder todas as emoções de amor e compaixão e se tornam tão cruéis que dificilmente parecem humanas. Abordarei sobre esse assunto mais tarde. O rápido crescimento da Irmandade é um marco do final dos tempos e um cumprimento da profecia bíblica. Nos Estados Unidos e por todo o mundo existem milhares de pessoas e seitas que adoram e servem a Satanás usando diversos e diferentes nomes. Muitos o chamam de mestre. Os costumes e o estilo de adoração variam muito de uma organização para a outra. Eu, pessoalmente, acabei dentro de uma destas seitas quando fui ao acampamento naquele verão. Fiquei muito animada quando chegamos, mas esta excitação você vai perdendo pelo que vê e escuta. Levaram-me primeiramente a um salão onde ficamos para que eu me sentisse à vontade. O acampamento possuía muitas instalações, museus, bibliotecas, lugares em que se praticava quiromancia, hipnotismo, leitura do tarô e das cartas e voodoo. Alguns adeptos viviam lá o ano todo, outros não. Era nesse lugar que a seita funcionava oficialmente, sem o conhecimento do público. Frequentamos muitas aulas para aprendermos a usar e aprimorar nossos poderes. Sandy me levou ao primeiro encontro com as Irmãs da Luz. Mais tarde, eu saberia que elas me vigiaram durante toda a minha infância, desde a época em que meu sangue fora vendido por Ellen e Grazi. Sandy me levou a uma enorme igreja satânica, que ficava aos fundos 2 horas antes da principal reunião da noite. Como o sol estava se pondo, toda a igreja ficara escura, exceto pelas 13 velas cuidadosamente dispostas ao chão na parte da frente do recinto. Elas formavam sombras medonhas. Essas sombras eram das 13 figuras, assentadas cada uma atrás de cada vela. À medida que nos aproximávamos, pude notar que se tratava de 13 mulheres. Estavam igualmente vestidas, com túnicas longas e brancas. Tinham também a cabeça coberta com capuz e estavam assentadas com as pernas cruzadas, sobre o chão limpíssimo, as costas eretas, os braços cruzados sobre o peito. Olhavam fixa e totalmente concentradas para as velas. As velas mediam cerca de 70 centímetros de altura por 8 de espessura. Eram de cera preta, colocadas sobre longas e estreitas folhas de papel elegantemente decoradas. A cera derretida caía sobre o papel. As mulheres não usavam joias ou quaisquer enfeites. Não faziam movimentos, exceto dos lábios pelos contínuos cantos e zumbidos das preces oferecidas a Satanás. Havia naquele lugar um poder que, ao mesmo tempo, me fascinava e assustava. Pude senti-lo enquanto observava aquele ritual de 2 horas. Na noite seguinte, fui novamente levada para assistir à mesma cerimônia. Sabia que eram as Irmãs da Luz apenas porque Sandy me dissera. Outros se referiam a elas como as mães, e poucos nem mesmo sabiam o que eram. Elas eram um grupo elitizado.
Os homens não sabiam nada sobre a identidade delas, porque eram estritamente excluídos do grupo. Entretanto, eles eram a força na seita e formavam uma rigorosa guarda. As irmãs não toleravam fraqueza em qualquer um dos membros. Os fracos eram destruídos, e eram raras mulheres jovens no meio delas. Eu me aproximei de uma das mulheres depois do ritual na segunda noite, e ela me disse que observara meu interesse e conhecia o poder que eu possuía. Falou também que desejava que eu fizesse parte do programa de treinamento. Eram casuais e amáveis. Disseram-me que poderiam me treinar para aumentar significativamente o meu poder, como nenhum outro grupo poderia. Assim engoli a isca, com a linha e a chumbada. No começo, diziam que eu me tornaria importante e usufruiria do poder para ter tudo quanto quisesse. Foram também as primeiras a me dizer que aquele poder era de Satanás e não de Deus, e que aquele e não este era o verdadeiro Deus. Ensinaram-me a cantar e fazer preces, e que para tudo o que necessitasse era só acender minha vela e depositar as orações diante dela. Não deveria ser egoísta pedindo apenas para mim. Deveria orar pelos outros, e o pedido poderia ser tanto para o sucesso quanto para a ruína de alguém. Não houve nenhuma diferença nesse sentido, enquanto o nome no papel continuou mesmo, o meu. Chegou finalmente o último dia do acampamento, e eu me preparei para voltar. Em um relance, confrontei-me com o fato de que a bondade das pessoas naquele campo era uma fachada e que o meu envolvimento não era nenhum jogo, e muito menos voluntário. Quando encontrei Sandy para a viagem de volta, ela me disse que acabara de conversar com as Irmãs da Luz e que elas estavam oferecendo treinamento especial para mim e os outros, especialmente dotados, e que tanto o sacerdote superior quanto a sacerdotisa queriam falar brevemente comigo na igreja antes da partida. Acompanhada pelos outros, entrei no templo. Havíamos acabado de entrar quando os guardas nas portas nos barraram e disseram que esperássemos diante do pequeno grupo na frente da igreja. A sacerdotisa superior aproximou-se dizendo que havíamos sido escolhidos para nos tornarmos integrantes da Irmandade. Para isso, teríamos de assinar um pacto de sangue com Satanás na reunião da noite seguinte. Perguntei o que havia no pacto, e a resposta que me deram foi que eu entregaria meu próprio corpo, alma e espírito ao entre aspas, nosso grande pai Satanás, em gratidão às muitas bênçãos vindas dele. Fomos comunicados de que, se não o quiséssemos fazer, eles usariam de certa persuasão para mudar nossa mente. Retruquei que sob nenhuma circunstância assinaria tal contrato. No mesmo instante, a sacerdotisa me advertiu que eu não teria outra escolha. Olhei diretamente nos olhos dela e disse: vá para o inferno, sua bruxa. Acho que vocês são todos esquisitos e não farei isso. Imediatamente, um dos guardas veio por trás e agarrou o meu braço pelo punho, puxando-me para trás com tanta força que senti como se ele estivesse quebrado. Falou que eu deveria ajoelhar-me diante da sacerdotisa e pedir perdão pelo meu desrespeito.
senão ele me bateria até que o fizesse. Insultando-o, gritei: então vá em frente, comece, porque não me curvarei para mulher nenhuma. Ele se virou para mim no templo e seu punho me acertou com tanta força. Não me recordo de nada, a não ser o momento em que acordei em uma cela. Ela media cerca de 1,5 metros por 1,5 metros. Tinha o chão de madeira áspera e estava completamente vazia. Havia uma pequena janela na porta, de modo que eu pudesse ser observada pelo lado de fora. Era completamente escura e eu ficara lá durante 24 horas, o que me pareceu vários dias. Não me era permitido dormir, pois as vozes bradavam todo o tempo. Diziam-me repetidamente que toda a glória, honra e veneração eram devidas a Satanás, e que eu deveria pedir perdão a ele, o Senhor do Universo. Diziam também que se eu não aderisse às regras e assinasse o pacto, eles me torturariam e matariam minha família, que já estava sendo observada por eles. Não me deram água ou comida durante aquele período. Na noite seguinte, 2 guardas me levaram para outra sala, onde estavam 2 integrantes da seita Irmãs da Luz. Elas me ajudaram a tomar banho e colocaram uma túnica sobre o meu corpo nu. Fiquei descalça. A túnica chegava ao chão e fora amarrada à cintura por um cordão branco. Ela possuía capuz e mangas longas e não tinha enfeites. As mulheres me disseram para não lutar e tentar impedir meu destino. Disseram que receberiam maravilhosas bênçãos como resultado da minha entrega ao meu, entre aspas, tem escrito, meu pai Satanás. Foi conduzida a reunião dentro de um fogão, propositalmente para que eu não pudesse ver para onde estávamos indo. A reunião não era na igreja satânica, nos fundos do campo. Eu conseguira ver um vislumbre do lado de fora do prédio, enquanto era bruscamente levada para dentro. Não havia janelas e os fundos eram de madeira. Parecia um armazém construído em uma fazenda. Havia feno no chão de madeira. Era um lugar isolado. Era iluminado apenas por algumas velas que tremulavam nas paredes. Estavam arranjadas em grupo de 3, uma preta, uma vermelha e outra branca. Estavam presentes cerca de 200 a 300 pessoas assentadas em bancos planos de madeiras, virados para a frente da construção. Na frente havia uma plataforma com tochas, cerca de 1 metro cada uma, que ardiam nos cantos. No meio da plataforma, um altar feito de pedras asperamente cortadas. Construíram-no sobre cavaletes. Aprenderia mais tarde que esses cavaletes eram para facilitar a mobilidade. As pedras eram cinza com manchas amarronzadas do sangue de muitos sacrifícios, tanto de animais como de humanos. Apesar do medo e do cansaço, senti uma inquietante excitação, enquanto o tremendo poder invisível do lugar parecia fazer reagir o poder em mim. O incenso estava queimando e enchia o recinto com o aroma. Penso que existia algum tipo de droga nele, porque rapidamente me senti um pouco tonta. A sala estava completamente silenciosa. A plateia aguardava com expectativa o surgimento dos
encapuzados sobre a plataforma. Depois de um sinal que não fora visto, muitos sininhos começaram a tocar, e das sombras surgiram o sacerdote superior e a sacerdotisa superior. Ambos vestiam túnicas idênticas, eram de cetim do mesmo modelo da minha, e adornadas de vermelho nas orlas e nos punhos das mangas. Os cordões à cintura eram dourados. Estavam descalços como todos os outros e tinham nas mãos cetros medindo cerca de 1 metro. O cetro dela era dourado. No topo dela havia uma cruz de cabeça para baixo e uma serpente enrolada ao redor do cabo e sobre a cruz. O dele tinha o mesmo desenho, porém de prata. Eram carregados solenemente na curvatura dos braços. A presença dos 2 sacerdotes indicava autoridade, e pela primeira vez tive consciência do poder que eles possuíam e os invejei. Os guardas estavam do lado de fora e de dentro do recinto fortemente armados. Pela primeira vez eu estava em um ritual de verdade. Tudo mais foram jogos, brincadeiras e exibições. Depois dessas observações, 2 dos guardas me levaram até o altar, e eu e os outros fomos apresentados à congregação, como os novos membros, ansiosos para congregar. O sacerdote voltou-se primeiro para mim e disse: Irmãos e irmãs de Satanás, trazemos a vocês esta filha, irmã Coragem, meu novo nome. Ela está aqui porque pediu para se tornar uma de nós. Agora, diante do nosso Senhor, Mestre do Universo e também Destruidor, Satanás, dizemos: esta filha, irmã Coragem, damos a ti para que faças dela o que desejares. Nós lhe prometemos as tuas bênçãos como nos guiastes a fazer. Em seguida, deram-me uma faca para que eu cortasse meu dedo. Como me recusei a fazê-lo, um dos guardas me deu uma violenta chicotada nas costas, fazendo-me contorcer de dor. Entretanto, estava determinada a não me curvar perante eles. Com um movimento rápido da mão, a sacerdotisa superior fez sinal para que ele parasse de me bater. Disse em tom de desdém que havia outros meios mais eficazes de me mostrar meu erro. Atônita, eu olhava enquanto ela e o sacerdote tomavam lugares, oposto em um enorme pentagrama, estrela de 5 pontas, desenhado no chão, no meio do altar. Ele fora desenhado dentro de um círculo. Havia também velas pretas em cada ponta da estrela. Com um simples movimento das mãos, a sacerdotisa acendeu-as sem sequer tocar nelas. Começou então o encantamento. O sacerdote juntou-se ao coro. Em determinadas partes marcadas pelo badalar de pequenos sinos, a plateia cantava junto. Repetidamente, o pentagrama ficou invisível sob uma cobertura de fumaça e uma ofuscante luz. Intensamente, a sala se encheu de um odor de enxofre queimado. Um demônio gigantesco se manifestou no centro do círculo. Chamas o rodeavam. Sua altura era de aproximadamente 2,5 metros, e ele me olhou de modo ameaçador, movimentando-se para frente e para trás. A sacerdotisa superior, Grace, se voltou para mim e disse que, se eu não assinasse o pacto, o demônio me torturaria até me matar. Já era o suficiente. Eu nunca havia sentido tanto medo, mas ao mesmo tempo desejava ardentemente o poder demonstrado por Grace.
Estava determinada a ser tão poderosa quanto ela. Só assim poderia me vingar de tudo que os outros me fizeram. Quando consenti em assinar o contrato, 2 mulheres vieram e colocaram uma túnica preta sobre a branca que eu vestia. A túnica preta, feita de algodão, era do mesmo modelo. A cor preta indicava que eu não era mais uma novata. Peguei a faca que me ofereceram e cortei profundamente o dedo. Mergulhei uma pena em meu próprio sangue e assinei. Assim eu entregava meu corpo, alma e espírito a Satanás. Imediatamente após assinar o contrato, fui envolvida em uma descarga elétrica de energia que foi do alto da cabeça às pontas dos pés. Foi tão forte que caí nocauteada no chão. Ao tentar me levantar, constatei que Grazi fazia outro encantamento e invocava outro demônio, este dizendo que moraria dentro de mim, e aproximou e me pegou rudemente pelos ombros antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Logo me sentia agonizar. Um calor intenso se apoderou do meu corpo e senti aquele cheiro de enxofre novamente. Desmaiei em meio àquela agonia e só acordei quando fui rudemente carregada para o furgão, para a viagem de volta. Estava tão exausta e confusa pela falta de sono, comida, água e pelos maus tratos que não podia compreender o sentido exato de tudo que me acontecera. Permaneci no acampamento por mais 2 semanas, até que meus ferimentos e queimaduras sarassem. Quando cheguei em casa, estava certa de ser uma das pessoas mais poderosas da terra. Sabia possuir uma força fora da compreensão da maioria das pessoas e pensava que nada nem ninguém poderiam me destruir. Como eu estava errada. Bom, pessoal, até aqui foi o capítulo 3. Espero que vocês estejam gostando, tá bom? E o próximo capítulo é o 4, Rumo ao Poder. Deus abençoe.